Mical, a princesa carnal. Apresentada em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, como a filha mais nova do rei Saul, Mical, cujo nome provavelmente seja uma forma abreviada de Micael, que significa quem é como Deus, tornou-se esposa de Davi. O casamento foi motivado pelas vitórias de Davi sobre o gigante Golias e os filisteus. Saul então permite sua filha caçula casar com um jovem guerreiro, até porque Mical amava Davi. Mical chegara a proteger Davi dos atentados de Saul, seu pai, contra a vida dele. Em 1 Samuel capítulo 19, Mical alertou seu esposo Davi de que o seu pai enviara alguns homens para matá-lo e o ajudou a escapar através de uma pequena janela. Após essa fuga, Davi ficou muitos anos separado de Mical. Em meio a essa ausência de Davi, Mical foi entregue por esposa a outro homem. Depois da morte do rei Saul, Abner aproximou-se de Davi com a proposta de entregar-lhe Israel. Davi então impõe como condição no acordo ter Mical de volta. Parece-me que Davi amava Mical, e o longo tempo distante dela não diminuiu esse amor que ele sentia por ela. Porém, a recíproca não parecia verdadeira. Quando a Arca da Aliança foi restituída a Jerusalém, uma grande multidão de israelitas acompanhava a transladação da Arca do Senhor juntamente com Davi. E este pulava, dançava e exaltava o Deus de Israel com entusiasmo, ao som de instrumentos musicais, gritos de júbilo e soar de trombetas, como demonstração da sua gratidão, da sua alegria por ter a Arca da Aliança, que fala da presença de Deus Jeová no meio do seu povo. Mical, porém, parecia pouco considerar a arca, como seu pai fizera durante o reinado dele. Mical desprezou Davi em seu coração e aproveitou a primeira oportunidade para criticá-lo duramente, humilhando. Quando o rei volta para abençoar sua casa e família, é recebido friamente por uma Mical arrogante e indiferente para com o poder de Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 20, as palavras com que Mical recepcionou seu rei e esposo foram estas: como honrado foi um rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem peso se descobre qualquer dos vadios. Palavras duras de se ouvir hoje. Imagine naquela época um rei e esposo ouvir tal coisa. Davi insistiu em dizer a Mical que foi perante o Senhor que ele celebrara aquela festa. Foi perante o Senhor que ele pulava e dançava. Ou seja, ele estava dizendo para Mical: Mical, sai da carne porque eu estou no espírito. Davi deixou claro em suas palavras que o fato de, mesmo sendo rei de Israel, estar no meio do povão era para manifestar ao Senhor que ele não era grande, mas grande é e era o Deus de Israel tão somente. Que nobre, que humildade de Davi. Mical ficava na janela olhando com desprezo seu esposo adorar e se humilhar perante o Senhor. Como seu pai, o orgulho, a vaidade e a soberba dominavam o coração de Mical. Que Deus nos guarde da janela da frieza espiritual, da janela da arrogância, da janela dos ciúmes, da janela da indiferença. Mical não era uma mulher segundo o coração de Davi, porque não era uma mulher segundo o coração de Deus. Ela era o tipo de esposa que desaprovava tudo que o marido fazia. Não tinha prazer em fazer a obra de Deus.
E por causa desse procedimento, Mical afastou seu esposo e Deus a impediu de gerar filhos, fazendo dela estéril. Ainda hoje, existem mulheres cujos esposos cantam, pregam fervorosamente, mas não recebem o apoio e o incentivo de sua esposa, vindo assim muitos deles a desfalecerem ministerialmente e às vezes até mesmo espiritualmente. Amada mulher que me ouve, que venhamos fugir da janela de Mical e adentrarmos as portas do amor, da humildade, da união e do fervor espiritual. Que nós, mulheres, venhamos abandonar a indiferença para com o agir de Deus, para com o mover de Deus, para com o poder de Deus, para com o chamado do Senhor para a nossa casa. Que venhamos abrir o nosso coração e nos entregar por completo à adoração genuína que é dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você, mulher que me ouve, tem um esposo abençoado, chamado para a obra, chamado para o ministério, Deus tem promessa na vida dele, eu quero te dizer, querida, amada do Senhor, você é peça fundamental neste chamado divino. Você é alguém muito importante, por que não dizer, quem sabe até mesmo, você é muito mais do que 50% do ministério na vida do teu esposo. Sabe por quê? Porque se você for uma mulher adjuntora, companheira, incentivadora, o seu esposo certamente prosperará espiritualmente, ministerialmente. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. Que venhamos abandonar a janela da tolice. Saia da janela. Mical preferiu a janela da tolice, a janela da carnalidade, e assim perdeu um grande amor, e assim perdeu e afastou dela um homem segundo o coração de Deus. Mulher de Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos as suas promessas e andarmos lado a lado com aquele quem o Senhor chamou para fazer a sua obra. Lembre-se, o chamado de Deus na vida de um homem não pertence apenas a este homem, mas com certeza também a sua esposa. Se Deus chamou teu esposo para a obra, você também faz parte deste chamado, você também é parte deste ministério. Então abrace com amor a obra de Deus e com certeza Deus irá te honrar por isso.